E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Hercio Português, eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal Português, eu gabarito. Mais duas questõezinhas da UFPR hoje, a gente vai falar uma sobre os porquês e outra sobre a crase, né, gente? Que envolve também o A do verbo haver aqui, o A com H, né? Na descrição do vídeo, vou deixar o linkzinho para o mapa mental do uso dos porquês, para aula sobre o uso dos porquês e também para a primeira aula de crase, né, gente? Nós vimos a parte 1 da crase no nosso curso gratuito, então deixar o linkzinho na descrição do vídeo. Então, 2 vídeos dos porquês e um vídeo do uso da crase, a parte 1, né? Segunda-feira já gravar a parte 2 da crase, beleza? Então, a questão 1, gente. Ainda não se sabe, as baleias foram parar nessa praia. Completa corretamente a frase. Qual dos porquês? Aí o seguinte, gente, bem simples, sem enrolação. Ainda não se sabe por que separado e sem acento. Por que é usado esse porquê na frase? Porque eu consigo encaixar a palavra motivo. Sempre que dá para encaixar a palavra motivo depois do porquê, significa que ele é separado e sem acento. Olhem só. Ainda não se sabe por que motivo as baleias foram parar nessa praia. Então, por que motivo significa que é o separado e sem acento. Aí, o porquê junto é usado quando eu consigo substituir por visto que. Porquê junto e com acento é usado quando eu consigo. Quando existe um determinante antes, o artigo ou o pronome. O outro porquê nem está aqui, né? O separado e com acento, que é antes de um sinal de pontuação. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida? Vou deixar na descrição do vídeo aí as duas aulinhas sobre os porquês, mapas mentais e a aula do curso. Sem mistério, questão barbada. Esse tipo de questão aí a gente mata na hora, né, gente? Já mata e passa para a próxima para garantir a vaga, beleza? Questão 2. No projeto de lei, há questões que precisam ser revistas de forma a garantir que os direitos humanos dos migrantes sejam respeitados. Faltou o pinguinho do i. Entre os pontos que devem ser revistos pelo Senado estão a garantia de acesso à justiça e do devido processo legal. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima. Aí o seguinte, na primeira, no projeto de lei, há questões que precisam ser revistas. O A do verbo haver é usado, gente, quando tem sentido de existir ou ocorrer, ou ainda quando indica tempo passado, quando está se referindo a tempo passado. Se eu consigo na frase substituir por existir ou por ocorrer, significa que é o A do verbo haver, que é o A com H. Então, no projeto de lei, há questões. No projeto de lei, existem questões. Então, se eu consigo encaixar o verbo existir, significa que é o A com H, é o A do verbo haver. Então, não esqueçam, verbo haver com o A com H é o verbo haver com sentido de existir ou de ocorrer. Fechou? Sem mistério, né, gente? Já ficamos entre C, D e E. A e a B nós eliminamos. A B não pode ser, a A também não pode ser. Então ficamos entre 3 aí que iniciam com A do verbo haver. Vamos para o próximo tracinho ali, espaço. No projeto de lei, há questões que precisam ser revistas de forma a garantir. Garantir, gente, nós sabemos que é um verbo. Não ocorre, não existe crase antes de verbo. Muitos falam que é proibida a crase antes de verbo, né, gente? Eu não gosto da palavrinha proibida e obrigatória para crase. Eu gosto de dizer que a crase ocorre ou não ocorre. A crase existe ou não existe. E antes de verbo, não existe crase, porque verbo não admite artigo, né, gente? Não dá para usar o artigo a antes do verbo. E aí, o que é a crase? Preposição mais artigo, em 90% dos casos. Para entender melhor isso aí, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí na aulinha sobre a crase, beleza, gente? Então, antes de verbo não existe crase, não ocorre crase. Então, é o A sem crase, a C nós eliminamos, já ficamos entre D e E. Já ficamos entre duas apenas. Só de saber que não ocorre crase antes de verbo, nós já ficaríamos entre D e E, né? Porque a segunda aqui não dá, não dá, não dá. Não é tão difícil, ainda mais nessas questões da UFPR, que são várias lacunas para preencher, né, gente? Fica fácil porque uma já elimina 3, às vezes já mata a questão. Então, ficamos entre D
E a próxima já vai matar a questão. De forma a garantir que os direitos humanos dos migrantes sejam respeitados. Entre os pontos que devem ser revistos pelo Senado estão a garantia de acesso. Aí vamos seguir a regra geral, né, gente? Como é que é a regra geral? Vou explicar rapidamente, porque no videozinho da aula tem completa essa explicação. Eu pego a palavra feminina que vem depois do A, no caso aqui garantia, e depois justiça. Vou pegar essa palavra feminina e vou substituir por uma masculina. Como são substantivos, eu posso trocar por qualquer masculino substantivo. O detalhe é, se for pronome, os pronomes eu preciso substituir pelo pronome exato. Por exemplo, aqui, garantia e justiça, eu posso substituir por carro, por sapato, por tijolo, qualquer substantivo. O sentido que vai ficar a frase não interessa. Ah, ficou sem sentido se eu trocar por tijolo. Não tem problema, o sentido não vai importar. O que importa é o que fica no lugar do A. No momento que eu troco o substantivo feminino pelo masculino, no lugar do A fica ao, fica AO, significa que ocorre a crase. Se no lugar do A permanecer o A, não tem crase. Se no lugar do A ficar O, não tem crase. Eu tenho que trocar A por AO. Então, substantivo eu troco por qualquer substantivo masculino. Pronome eu tenho que trocar pelo pronome exato. Se fosse ela, eu teria que trocar por ele. Se fosse mesma, teria que trocar por mesmo. Se fosse outra, teria que trocar por outro. Mas como é substantivo, eu troco por qualquer um. Vamos trocar por tijolo aqui para ver o que fica no lugar do A. Entre os pontos que devem ser revistos pelo Senado estão o tijolo. Estão o controle, estão o tijolo. Se eu troquei por uma palavra masculina no lugar do A ficou o, significa que não tem crase. Então nós matamos na alternativa E, né, gente? Já vamos ter que confirmar que tem crase na última. Senado estão o tijolo de acesso, o controle de acesso, a justiça. Vamos trocar a justiça por tijolo. De novo. Ah, mas não tem sentido. Como eu falei para vocês, na substituição não precisa ter sentido. Eu só quero ver o que vai ficar no lugar do A. Garantia de acesso ao tijolo. Então, a justiça. Eu tenho que acrescentar o A aqui, ó. Acesso a quê? Ao tijolo. A justiça. Então, significa que existe crase, porque eu troquei por ao. Confirmou que a resposta é a E. Vamos ver aqui? Na 1 ainda não se sabe por que motivo. Consegui encaixar a palavra motivo, significa que é o porquê separado e sem acento. Então, fechou. Alternativa D. Questão 2. No projeto de lei há ou existem questões que precisam ser revistas. A do verbo haver. Está aqui. De forma a garantir. Garantir é verbo. Antes de verbo não existe crase. Está certinho. Que os direitos humanos dos migrantes sejam respeitados. Entre os pontos que devem ser revistos pelo Senado estão a garantia, estão o controle, o tijolo. Sem crase. Troquei o A apenas pelo O. Garantia de acesso ao tijolo. De garantia de acesso ao controle. Ao respeito. Troquei por ao, significa que tem crase. Então realmente fechou a alternativa E. Sem mistério, gente, não é difícil, é só ter atenção e conhecer os detalhezinhos, conhecer os macetezinhos aí. Beleza, gente? Nos comentários, coloque aí se gostou, se não gostou. E o principal, como eu sempre falo em praticamente todos os vídeos, gente, sugestões de assuntos para os próximos vídeos, para as próximas questões, para os próximos mapas mentais. Eu quero gravar o que vocês desejam, né, gente? O canal, eu sempre digo, são vocês que fazem, são vocês que mandam, né? Então mandem sugestões aí de assuntos para os próximos vídeos. Antes de sair, tá esperando o quê? Não fez ainda? Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim eu vou ajudar vocês na preparação, assim vocês vão ter uma preparação completa, gente. Tem questão, tem mapa mental, tem dicas de português para concursos, tem top 5, tem muita coisa aí que vai ajudar vocês nessa caminhada, beleza, gente? Então te inscreve aí, compartilha com os amigos, curte, passa adiante para garantirmos essa vaga no concurso. Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta. Lá eu sempre coloco dicas exclusivas, macetes para concursos, que também vão ajudar vocês nessa caminhada aí rumo à vaga no concurso, gente. Então, dá uma olhadinha lá, dá uma conferida que eu garanto que vai ajudar vocês também nessa preparação. 2021 começando, rumo à vaga, muita fé, muita persistência, foco, que com certeza essa vaga vai chegar esse ano. A gente vai ter muita oportunidade. Quem souber aproveitar vai garantir uma vaga. De repente no concurso que esperava, que desejava, quando vê não é exatamente o que queria, mas consegue a vaga em outro. Então o importante é garantir uma vaga, e se não for no concurso que queria,
ele vai acontecer de novo em algum momento e aí eu tento de novo. Então o negócio é passar no concurso esse ano. O resto a gente vai batalhando aí, segue em busca dos nossos objetivos. Beleza, gente? Muito foco, persistência que a vaga vai chegar logo ali. Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.